Confirmámos nesta reunião aqui no hospital em Évora é aquilo que temos vindo andado a dizer há muito tempo. De facto, o Governo tem imposto na política de saúde condições que condenam os portugueses à morte antecipada. As condições a que o Governo tem vindo a sujeitar o Serviço Nacional de Saúde, o funcionamento das instituições de saúde, as limitações que tem vindo a impor, não só do ponto de vista do orçamental, mas do ponto de vista da contratação de recursos humanos, nomeadamente de médicos, estão a impedir hoje as instituições de saúde de terem os meios necessários para corresponderem às exigências, apesar do esforço grande que se vai pedindo e apesar do esforço muito significativo que os profissionais de saúde vão fazendo, quer médicos, quer enfermeiros, técnicos de diagnóstico, todos os outros profissionais. As limitações em relação à contratação de médicos, por exemplo, são flagrantes. Nós hoje vivemos no interior do país, e Évora obviamente não é exceção, uma situação de limitações na contratação, nomeadamente de médicos, que impede os serviços de poderem funcionar com os recursos de que necessitavam. Nós vivemos hoje com limitações que, do ponto de vista orçamental e financeiro, impedem as instituições de encontrar resposta para a contratação dos profissionais de que necessitam. O Governo tem repetido à sociedade, por exemplo, questões que têm a ver com o regime de incentivos. Nós confirmámos hoje, uma vez mais, como já tinha acontecido em Porto Alegre na sexta-feira passada, que não há regime de incentivos para a contratação de médicos. Portanto, os hospitais do interior estão a ser prejudicados porque não conseguem fixar no interior os médicos que necessitavam para garantir a prestação dos serviços aos utentes. O mecanismo que foi imposto pelo Governo do recurso à prestação de serviços, da contratação das empresas de trabalho temporário por via da central de compras, que deixa as urgências sem os médicos, porque as empresas não se responsabilizam pela colocação de médicos, é um exemplo flagrante das condições que o Governo criou, que estão a limitar o funcionamento dos serviços de saúde e que estão a impedir as pessoas terem acesso às condições de que necessitavam. Ora, aqui em Évora, nós a tudo isto somamos ainda um outro problema. É que as decisões de adiamento de construção do novo hospital, seja pelo anterior Governo do Partido Socialista, seja pelo atual Governo do PSD e do CDS, colocam as limitações no funcionamento do hospital, que já são hoje complicações muito significativas e que no futuro colocam riscos que nós não estamos em condições de avaliar em toda a sua extensão. Os problemas, por exemplo, que têm a ver com o subdimensionamento da urgência, problemas que têm a ver com a duplicação de recursos e duplicação de serviços, porque temos um hospital dividido por uma estrada nacional a meio. Ou os problemas que resultam para o futuro, por exemplo, das questões que têm a ver com canalizações, com instalações elétricas obsoletas que necessariamente necessitam de ser revistas dentro em breve, ou que podem colocar até mesmo outro tipo de riscos no funcionamento do hospital, são tudo problemas que resultam do adiamento da construção do novo hospital, quer pelo anterior Governo do Partido Socialista, quer pelo atual Governo do PSD e do CDS. E isso, obviamente, é uma situação que não se pode manter por mais tempo. E, portanto, nós insistimos, de resto temos um projeto apresentado na Assembleia da República e vamos procurar encontrar uma forma de insistir nesta questão. O novo hospital de Évora tem que ser construído sob pena de não se encontrar respostas para as dificuldades que já hoje existem e de se agravar no futuro as condições de funcionamento do novo hospital. O problema que existe, por exemplo, em relação ao internamento, o problema que existiu, nomeadamente este ano, durante este inverno, durante o período do chamado pico da gripe, em relação ao internamento, com doentes a terem que ser internados nos corredores da urgência, era um problema que seria evitado se tivéssemos já um novo hospital construído e se tivéssemos uma forma de gestão flexível das camas dentro do hospital, que não pode acontecer porque encontramos o hospital a funcionar num edifício que tem mais de 40 anos. E, portanto, essa questão é também uma das questões centrais que têm que ser encaradas para resolver o problema da saúde no Alentejo, em particular os problemas do Hospital de Évora. Vamos levar à Assembleia da República este conjunto de questões que aqui foi colocado, que de resto é um conjunto de questões que tem na sua essência traços comuns, tem um padrão comum com aquilo que temos andado a encontrar em todos os serviços de saúde. Obviamente aqui em Évora há especificidades que resultam da situação do interior, que resultam do tipo de população que aqui temos, envelhecida, debilitada economicamente, debilitada nas suas condições de saúde, o que coloca uma outra pressão e uma outra exigência em relação ao funcionamento do hospital e aos cuidados que presta, e portanto vamos obviamente confrontar o Governo com estas questões e com estas limitações, e até mesmo, considerando a ida do Ministro da Saúde no próximo dia 11 à Assembleia da República, vamos em concreto confrontar o Ministro da Saúde com a responsabilidade direta que tem nos problemas que estão a viver no Hospital de Évora. O problema do regime de incentivos é um problema antigo, porque durante algum tempo havia condições para que os serviços de saúde procurassem encontrar soluções de incentivos para a contratação das pessoas, e o Governo acabou com isto. De há 2 anos a esta parte, o Governo tem andado a fazer propaganda com um regime de incentivos que cria no Orçamento de Estado sem que ele saia do papel. Por 2 anos consecutivos, a questão do regime de incentivos foi transposta para o Orçamento de Estado. Este ano, na discussão do Orçamento de Estado para 2015, o PCP apresentou uma proposta concreta para a criação de um regime de incentivos que não deixava nada para a regulamentação. PSD e CDS recusaram a proposta que o PCP fez.
E aquilo que nós agora confirmamos é que o regime de incentivos ainda não passou do papel da Lei do Orçamento de Estado e que instituições como o Hospital de Évora continuam sem poder contratar médicos com um regime de incentivos que permita fixar os médicos nesta região do interior, particularmente desfavorecida e que obviamente acaba por ser penalizada, considerando a fuga dos médicos para o litoral e para os grandes centros urbanos. Essas são dramáticas, vou apenas dar-vos estes dois exemplos. Das avaliações que são feitas, quer por parte da ACSS, quer por parte da ARS, os últimos levantamentos que tinham sido feitos apontam uma perspectiva do Hospital de Évora necessitar à volta de 260 a 280 médicos, que tem 160. Portanto, tem pouco mais de metade que aquilo que são as necessidades que estão identificadas, quer para a ARS, quer para a ACSS, nos últimos levantamentos que são feitos. Em relação aos serviços, por exemplo, os problemas que existem com a cirurgia vascular ou com a neurocirurgia, que são serviços de que o Hospital de Évora devia dispor, considerando que se trata de um hospital central, e que por adiamento da construção do novo hospital não pode dispor, porque é impossível nestas instalações físicas encontrar forma de garantir a instalação quer da cirurgia vascular, quer da neurocirurgia. O que significa o quê? O que significa que os doentes da região Alentejo acabam por ter que ser empurrados para outros hospitais, nomeadamente para Lisboa, porque quer governos do PS, quer governos do PSD e do CDS decidiram adiar a construção do novo hospital. O problema da demissão dos chefes de serviço é um sintoma do grau de degradação a que este governo tem sujeitado o funcionamento dos serviços de saúde. De resto, havia até quem caracterizasse hoje as condições em que trabalham médicos, enfermeiros e profissionais de saúde nos nossos hospitais, havia até quem caracterizasse esta situação como uma situação de medicina de guerra. E de facto nós temos encontrado relatos do mais escabroso que pode ser imaginado, incluindo doentes a quem são colocadas fraldas feitas com toalhas e sacos do lixo, porque os hospitais não têm condições para comprar as fraldas. Isto é de facto uma situação de degradação absoluta do funcionamento do nosso Serviço Nacional de Saúde. E é o resultado direto da opção do Governo, é o resultado direto da política de saúde deste Governo do PSD e CDS. E portanto, isso acaba por ser um sintoma do grau de degradação a que tem sido sujeito o funcionamento dos serviços de saúde. Esse grau de degradação traduz também nas condições profissionais, na desvalorização profissional que tem sido imposta aos profissionais de saúde. Nós aqui no Hospital de Évora constatamos uma vez mais que um dos problemas que gera a carência de médicos é o corte das horas extraordinárias, a degradação do regime remuneratório das horas extraordinárias, que implica o quê? Que implica que os médicos não estejam disponíveis para vir trabalhar com prejuízo monetário em alguns casos, porque foi esse grau de degradação que o Governo sujeitou o pagamento das horas extraordinárias. Ou seja, problemas diretos, problemas da responsabilidade direta deste Governo, que têm que ser assumidas politicamente pelo Governo e que nós obviamente vamos procurar que não só que sejam assumidas politicamente pelo Governo, mas que tenham um fim, e vamos apresentar propostas concretas para que isso possa acontecer.